Certo, gente. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Aí, se alguém puder, só abrir o microfone para me confirmar se foi feito, enfim, estão vendo certinho a tela. Perfeito, dá pra ver. Boa, show de bola. Gente, então essa aula acredito que ela será mais curta que a anterior, tá? Então eu não vou fazer intervalo, acho que não faz muito sentido. De novo, ela está sendo gravada, tá? Então depois vocês podem rever se vocês quiserem. E o tema dessa aula é sobre perfis comportamentais. A gente vai falar bastante da teoria da dominância cerebral, vou explicar um pouco melhor para vocês. Antes de dar início, só relembrando, essa aula também vai ter um formulário ali de feedback que eu vou mandar para vocês. É bem importante que vocês respondam, tá? Porque todo o intuito de trazer esse curso gratuito e tal é para pegar sugestões de vocês para melhorar o conteúdo, né? E conseguir trazer algo muito bom aí para quando o curso estiver pronto e for pago e tudo mais. Bom, aí, retomando, a gente tem 3 aulas nesse curso. A primeira se chama Venda em 7 Passos. O nome do curso em si também é Venda em 7 Passos, porque esse é o conteúdo principal, que é um método de negociação. Então, é realmente um passo a passo de como você deve abordar um cliente desde o primeiro contato até fechar negócio, com com um caminho, digamos assim, que faz sentido, que é um caminho racional, né? Enfim, e etapas que vão aumentar a chance de você fechar negócio com esse cliente. E de novo, essa aula primeira também foi gravada, então se alguém quiser ver ela ainda, eu posso passar, se é que eu não mandei ainda. Essa aula 2 de perfis comportamentais, ela entra muito para ajudar vocês a terem empatia e uma comunicação mais assertiva com cada perfil de cliente. Então, o que vocês vão ver aqui hoje é que não adianta você falar da mesma maneira com todos os perfis de cliente. Você tem que fazer adequações, porque isso melhora a maneira como você se comunica e também aumenta a sua chance de vender. Então, é uma aula que vem para complementar aí, para ajudar. E a terceira aula, que também é bem complementar, eu chamo de negociação ágil. Então, nela eu vou trazer 4 princípios e 8 técnicas de venda para superar impasses e também agilizar a negociação com clientes. Então, o intuito aqui é que, a aula 1 você pega um método, você pega um como fazer, né, como vender, e a aula 2 e 3 elas vêm para te ajudar a superar os problemas que você vai ter usando o método, tá? Porque, apesar do método ser bem completo, bem explicado, digamos assim, é claro que quando você for aplicar, você vai ter dificuldades, você vai ter dúvidas. O cliente não vai responder da maneira como você esperava, né? Então, o que você vai ver aqui na aula 2 e na 3 te ajudam muito com isso. Bom, para quem não me conhece muito bem ainda, está tendo acesso ao conteúdo pela primeira vez, eu sou o Caio, eu trabalho com negociação desde 2012. Eu trabalhei no Olist e no Olist eu ajudei a levar essa equipe aí de 3 para 50 pessoas, equipe comercial, em menos de 3 anos. Então ali foi onde eu mais aprendi sobre negociação, sobre treinamento, recrutar vendedor, dar feedback, fazer avaliação de desempenho, promover, desligar, enfim, foi uma grande escola aí para mim. E eu também já levei muitos desses conteúdos que eu trabalho para pessoas de mais de 100 empresas diferentes, lá nas aulas, principalmente na Aldeia Coworking, então eram aulas presenciais, a maioria delas, e eles sempre faziam uma pesquisa de satisfação, e a satisfação ali com o curso que eu dava sempre estava acima de 90%, então isso me incentivou muito a continuar criando conteúdos e trazer isso para vocês. Bom, então, falando de perfis comportamentais, como eu falei, a gente vai falar muito sobre empatia, sobre comunicação assertiva, e a gente vai ter que usar muito uma escuta ativa para entender os sentimentos e as necessidades dos nossos clientes, dos nossos interlocutores. Então, o que eu quero dizer com isso? É, Imaginem, né, isso não foi algo que eu criei, já vou dar referência para vocês, mas imaginem que tem 3 camadas quando você está falando com uma pessoa. Tem a camada dos comportamentos, que são as coisas que as pessoas fazem, a camada dos sentimentos e das necessidades. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor.
O comportamentos são como a pessoa ficar em silêncio, né? A pessoa não te responder muito durante uma conversa, ou a pessoa te confrontar, a pessoa demonstrar que ela quer desistir, que ela não está interessada, a pessoa te ameaçar de alguma maneira, te questionar, ou tentar te despistar, né? Tentar, enfim, não, também de novo, né? Não responder aquilo que você queria, não dar as informações que você gostaria. Enfim, esses são comportamentos como vários outros, né? Existem milhares de comportamentos aí que uma pessoa pode apresentar. Mas quando uma pessoa apresenta um comportamento, eu acho que o grande ponto aqui é que você não pode se abater por isso, né? Então, vamos supor que você está falando com um cliente e ele não está muito motivado na conversa, ele está demonstrando que ele não está interessado em contratar o que você está vendendo. E aí você desiste disso, você encerra a reunião e, não, vou para o próximo cliente porque esse daqui não tá muito afim de falar comigo e tudo mais. Não, você pode entender porque isso está acontecendo. Então, podem existir sentimentos que estão por trás disso, né? Aqui alguns exemplos de sentimentos. Então, pô, ele não está muito empolgado na reunião porque ele está desanimado de uma maneira geral. Muitas vezes esse cliente não está desanimado com você, né, com a tua venda. Ele está num contexto de trabalho onde ele está desanimado, né? E aí você pode investigar mais a fundo, pô, por que isso está acontecendo? Será que você é a pessoa que pode ajudar ele a buscar uma animação de volta, uma empolgação de volta? Se você for entendendo os sentimentos dele, isso pode acontecer, tá? Então, alguns exemplos de sentimento. A pessoa está insegura, a pessoa está aborrecida, desanimada, cansada, a pessoa está ansiosa, a pessoa está confusa. Então, eu vou falar um pouco sobre escutativa, mas a escutativa é para você tentar entender qual o sentimento está acontecendo, sabe? Então, vamos supor que você está falando com o cliente e ele começa a te cortar. Será que essa pessoa está te cortando porque ela está ansiosa? Pode ser isso, né? E aí você pode perguntar para ela: eu tô sentindo que você está um pouco ansioso. O que está acontecendo? Eu posso te ajudar de alguma maneira com isso? E aí a pessoa pode ser que ela se abra com você, pode ser que ela discorde de você, mas de qualquer maneira você está tentando entender, né, o que está rolando por trás do comportamento dela, sabe? E às vezes você não precisa usar a palavra em si para mostrar que você está sentindo isso. Por exemplo, você está sentindo a pessoa ansiosa, você não precisa falar, você está ansioso. Você pode falar, estou sentindo que você está com pressa. E aí a pessoa pode falar em cima disso, né? Então, ler esses sentimentos vai ajudar você a interagir melhor com a pessoa e, às vezes, desfazer esse impasse que pode estar acontecendo. E os sentimentos, muitas vezes, vêm de necessidades, tá? Então, aqui até tem uma teoria bem clássica lá, que é a pirâmide de Maslow, né? Que tem algumas necessidades básicas do ser humano, mas passa muito por esse tipo de coisa. É uma necessidade de segurança, tá? Então a pessoa não está sentindo uma segurança no dia a dia dela, ela está com medo ou de levar um feedback de alguém, ou até de perder o emprego, não sei. Necessidade de reconhecimento é algo muito comum também, a pessoa está ali desmotivada e tal, porque não estão reconhecendo ela no ambiente de trabalho. Autorrealização também pode não estar bacana, ela está trabalhando ali, não está se sentindo realizada, não está sentindo que aquilo faz sentido. Às vezes até falta afeto, algo nessa linha. E autonomia também, né? É uma necessidade muito forte, então às vezes a pessoa está sendo podada ali, ela tem um gestor, uma gestora que não está deixando ela fazer o que ela quer fazer, o que ela sabe que é melhor. Então isso pode estar atrapalhando. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, gente, às vezes o que vai atrapalhar a venda de vocês não é porque vocês apresentaram mal, né, a solução, não é porque vocês conduziram de maneira errada a venda, mas é porque atrás de todo o comportamento do seu cliente tem sentimentos, tem necessidades, e talvez você tenha que trabalhar essas necessidades, esses sentimentos, junto com a pessoa, para que a venda possa avançar, sabe? Então, às vezes, você vai ter que ser uma pessoa que vai chegar ali e dar uma dica, um conselho, né? Se a pessoa está desmotivada, claro, primeiro entendendo o motivo, a causa raiz disso, né? Mas talvez você tenha que trabalhar ali mais como alguém que vai motivar o teu cliente para resolver esses problemas para que a venda possa avançar. Então, pensem muito em tudo isso e o conteúdo que a gente vai ver aqui hoje pode ajudar vocês nesse contexto. Pessoal, eu falei isso na primeira aula, mas reforço aqui.
Se ao longo da aula vocês tiverem dúvidas, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Acho que não faz sentido ficar aguardando até o final. Pode interromper, digamos assim, não tem problema nenhum. E aí, como eu falei, né? Tudo que eu trouxe ali, essas camadas e tudo mais, não fui eu que inventei. Isso vem muito da comunicação não violenta, que é um grande clássico aí. Não é um livro exatamente de vendas, mas é um livro super interessante e é toda uma maneira nova de você se comunicar e você pensar as relações para conseguir atender as necessidades e sentimentos das outras pessoas. Bom, então novamente, né, eu falei de escutativa. O que que é escutativa? É isso, é você se concentrar no que a pessoa está falando, você reter aquilo, né, você pensar um pouco sobre aquilo que está ouvindo, repetir, né, o que você entendeu, checando se é aquilo mesmo que você entendeu que aconteceu e depois avançando com novas perguntas, tá? Então, quando você vai repetir, quando você vai checar, você pode expor justamente sentimentos e necessidades, tá? Então, por exemplo, o caso lá que a Kelly trouxe, acho que é um caso bem legal. O médico falou que está em dúvida se vai voltar para a solução deles, porque ele achou a solução cara. Ele acha que ele está pagando muito, ele já foi para uma outra mais barata e não deu muito certo e tudo mais. Então, quando a pessoa fala isso, você pode ouvir o que ela está falando e você pode tentar entender qual que é o sentimento, qual que é a necessidade por trás disso. Então, você poderia, por exemplo, Kelly, devolver para o médico. Pô, então pelo que eu estou entendendo, você não tem certeza se esse investimento que você faz na gente vai trazer retorno, é isso? Então veja como você já está devolvendo de um jeito diferente, né? Você não está só discutindo preço com ele. E aí ele vai ouvir isso e ele vai falar, pô, realmente, você falando dessa maneira, eu não sei se vai trazer retorno pelo motivo XYZ. Enfim, ele vai expor as inseguranças dele, né, os sentimentos dele, e você vai conseguir construir um diálogo em cima disso. E aí aquilo que eu falei para você de expor o retorno que o produto pode trazer e tal, vai entrar muito melhor para ele, porque você mostrou para ele que você entendeu o que ele está sentindo, né? E aí você trouxe uma resposta dentro daquilo que você entendeu. Então o sentimento que fica é muito melhor, tá? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é uma coisa para vocês buscarem praticar aí durante a aula. Uma coisa que eu não comentei, mas eu queria comentar agora já, vai ter um momento aqui da aula que a gente tem a possibilidade de fazer simulações, tá? E aí eu gostaria de contar com a participação de vocês, vocês tentariam vender aí e eu iria simular que eu sou um cliente. Então vamos pensando sobre isso, tá? Eu já estou falando agora para vocês irem pensando, porque se a gente fizer simulações vai ser bem mais legal. Se ninguém quiser fazer, tudo bem, a aula segue, sim as simulações, mas não é a mesma coisa, beleza? Bom, gente, então vamos lá para o nosso objetivo agora. Agora que eu falei sobre sentimentos, falei sobre comunicação, escutativa, o ponto aqui é que os perfis comportamentais eles aceleram a nossa capacidade de interpretação do que a pessoa está falando e melhora a nossa comunicação com essa pessoa também, tá? E como é que a gente vai trabalhar com esses perfis comportamentais? Bom, teria um jeito tradicional, digamos assim, que seria mais ou menos isso aqui, ó. O cliente é bastante empático, ele é mais sentimental que a maioria das pessoas, ele não é nada inovador, ele é um pouco pragmático e ele parece meio cauteloso. Então, isso aqui seria uma descrição do perfil do cliente. Mas, pô, será que isso funciona? Provavelmente não, porque é muita coisa, é muita informação para uma pessoa guardar, e dificilmente você vai conseguir aplicar isso dentro de uma conversa. O que que a gente vai fazer, então? A gente vai pensar no seguinte, a gente vai pensar em arquétipos, né? Por exemplo, quais características você lembra quando você pensa na palavra mãe? Então você vai lembrar de carinho, de atenção, de amor, de empatia, dedicação, entre outras coisas. A palavra mãe, ela funciona como um arquétipo que faz você se lembrar de dezenas de características, né? Essa é a função de um arquétipo, é você pegar uma série de características mesmo e resumir em uma palavra, em um símbolo que vai te fazer lembrar disso, tá?
E é por isso que a gente vai usar esse conceito para trabalhar os perfis comportamentais. Os arquétipos vão ser uma maneira muito mais fácil da gente lembrar e da gente aplicar esse conteúdo no nosso dia a dia. E aí, tudo que eu estou trazendo aqui sobre perfis comportamentais também é baseado em uma teoria, que, de novo, não saiu da minha cabeça, né? Que é a teoria da dominância cerebral, baseada nos estudos do pesquisador Ned Herman, um pesquisador americano, bem conceituado. E a gente vai usar animais como arquétipos que representam esses padrões de comportamento. E aí vale já ressaltar que, de novo, não fui eu que criei esses arquétipos de animais, também não foi o próprio Ned Herman que criou. Quem adaptou todo o estudo desse pesquisador para os arquétipos de animais foi o Instituto Brasileiro de Coaching, e ficou muito legal. Eu tive esse treinamento alguns anos atrás e eu uso até hoje. Bom, então quais são esses animais? O primeiro animal é o gato. O gato ele vai ser o arquétipo para um perfil mais relacional. Um perfil que se baseia muito na... Cada perfil, são 4 perfis, já adianto aqui. Cada um deles tem uma pergunta assim, que baseia o jeito dele de pensar. Então, o gato ele se baseia muito no quem, né? Porque ele é muito preocupado com pessoas. Então, uma pessoa que tem um perfil gato mais forte, ela vai ter um espírito de grupo mais forte, ela vai ter uma preocupação com o grupo mais constante. É uma pessoa que está ali muito preocupada em dar suporte para os outros e também é uma pessoa que gosta de receber suporte dos outros. É uma pessoa que tem uma tendência a ser mais sentimental, né? Então, os sentimentos eles guiam um pouco mais essa pessoa. E é uma pessoa que costuma ser mais agregadora também, tá? Aí eu já vou comentar com vocês o seguinte: por que chama a teoria da dominância cerebral? Porque a teoria traz que todos nós temos um pouco de cada um dos 4 perfis, tá? Mas geralmente um ou 2 desses perfis são mais dominantes nos seus comportamentos, tá? No seu dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que a gente está tentando identificar aqui? A gente vai tentar identificar no nosso cliente qual desses perfis é mais dominante no comportamento dele para interagir melhor com ele em cima desse perfil dominante, beleza? Bom, próximo é o tubarão. O tubarão, ele é o mais pragmático, né? Então ele é muito orientado ao o quê, né? Pô, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar? Isso é muito um comportamento do tubarão. Então, a pessoa costuma ser mais objetiva, mais focada na eficácia, né? Ela quer terminar tarefas, ela quer entregar tarefas, ela quer fazer as coisas. É uma pessoa que geralmente se motiva por desafios. E é uma pessoa que pode ser um pouco agressiva, né? Um pouco competitiva demais. A gente vai falar um pouco sobre essas características mais negativas de cada perfil também. Mas é um perfil muito relacionado a vendas. Porque, enfim, tem toda essa pegada de competição e tudo mais. E o gato, né, eu acabei não comentando, mas já trago aqui, é um perfil muito relacionado a recursos humanos e tudo mais, né, por ser uma pessoa ali mais ligada a pessoas mesmo e tudo mais. Claro que isso não é uma regra, tá? Só estou comentando que existe uma presença um pouco maior geralmente, até pelo que eu recebi nos treinamentos que eu tive desse tema. Bom, a águia é o perfil mais experimental, a pergunta que guia a águia é o porquê, né? Então, a pessoa quer saber o porquê das coisas o tempo todo. A pessoa mais intuitiva costuma trabalhar mais esse lado da inovação, costuma ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa que tem muitas ideias, isso é bem interessante. E também tem essa característica de ser mais visionário, pensar lá longe mesmo, entre outras coisas. E aí, por isso, é uma pessoa geralmente mais relacionada à área de marketing, por exemplo, entre outras áreas que demandam um pouco mais da criatividade. O lobo é o 4º perfil aqui, e ele é o perfil mais racional, mais focado no como, tá? Então, é um perfil mais de processo mesmo. Costuma ser uma pessoa mais metódica, então ela gosta de ter o jeito certo de fazer as coisas, né? Ela gosta de saber qual que é o passo a passo ali, qual que é o processo. Muito focada em eficiência. Então, repara que eu falei que o tubarão é eficácia, o lobo é eficiência. Então, o lobo ele não é tanto, preciso fazer, preciso entregar. Ele não.
Ele prefere fazer muito bem feito uma coisa do que fazer várias coisas, entregar várias coisas, né? Então ele é mais da qualidade nesse sentido, né? Perfeccionista muitas vezes. Então um perfil que busca mais a segurança também, né? Ele valoriza muito estar num ambiente seguro e costuma ser uma pessoa mais conservadora aí no ambiente de trabalho, né? Principalmente, que é o que a gente está focando aqui. Então não gosta muito de riscos e tal. Então, geralmente é aquela pessoa lá mais da área administrativa, área financeira, enfim, isso é bem comum mesmo. Mas claro que as coisas podem mudar, né? A gente não está colocando as pessoas em caixas aqui. Essa matriz aqui eu gosto de trazer porque vai ajudar vocês a absorverem mais rápido o que é cada perfil, tá? Então, pensem assim, tem perfis que prezam mais pela segurança e tem perfis que prezam mais pela velocidade, né, fazer coisas diferentes, arriscar e tudo mais. Então, os perfis da segurança são o lobo e o gato, né? E os perfis da velocidade aí são o tubarão e a águia. Essa matriz foi eu que fiz, tá? Já adianto que vocês não vão ver isso em outro lugar, provavelmente. E tem os perfis mais lógicos e os perfis mais sentimentais, né? Então, os perfis mais lógicos são o tubarão e o lobo, e os mais sentimentais, o gato e a águia, né? A águia é mais intuitiva e tudo mais. Então, quando você cruza essas coisas, cada um deles é bem único, né? Então, o gato, ele é o perfil mais seguro e mais sentimental, que vai ser mais guiado por pessoas e tudo mais. O lobo, ele também é um perfil mais seguro, mas ele é mais guiado pela lógica, né? Então, ele é mais guiado por processos, por números e tudo mais. O tubarão, ele é um perfil que gosta de resultado, de buscar resultado sempre, né? De bater meta e tudo mais. E ele é um perfil muito mais lógico, né? Então ele também vai ser guiado principalmente por ganho, né? Custo-benefício, é um perfil muito guiado ao custo-benefício. Então, o que você vai me trazer de ganho? Né? Se eu contratar a tua solução, o que eu vou ganhar com isso? Isso é bem marcante. E a águia, ela é uma pessoa mais agilizada também, né? Ela não é uma pessoa ela é uma pessoa bem dinâmica, geralmente, ela não demora para fazer as coisas e tudo mais, mas ela é mais focada no sentimento, na intuição, do que nos números em si, né? Então, acho que ela está mais focada em grandes feitos, em ter uma visibilidade, né, do que foi entregue, tá em destaque. Isso é algo que é bem importante para esse perfil com relação aos outros. Então, dando algumas situações aqui de negociação, como é que numa negociação você identifica o perfil dominante de um cliente? O tubarão, ele é muito marcante, que ele vai ser aquele cliente que vai te acelerar, que vai te cortar, que vai ser até mais agressivo contigo, né? Então, quando um cliente começa com esse tipo de comportamento, de te acelerar e tudo mais, meio que assim, a pessoa ou ela fala para você, ou ela dá a entender que, cara, onde é que você quer chegar com isso? Vamos logo com isso e tal. Provavelmente vai ser um tubarão, tá? A águia costuma ser uma pessoa que fala bastante numa reunião, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas ela costuma mudar bastante de foco, né? Ela não mantém o foco num assunto só, ela vai falando de várias coisas, vai contando várias coisas. E aí você às vezes tem uma dificuldade em manter realmente o foco da reunião, né? E fechar uma venda com essa pessoa. O gato geralmente é uma pessoa que vai te ouvir bastante, vai falar com você, né? Dificilmente vai te atropelar, assim, não vai querer falar mais que você, que é uma coisa que você pode esperar da águia. E é uma pessoa que dificilmente vai apontar problemas também. E isso pode ser ruim porque é aquela pessoa que na reunião com você não vai te confrontar, não vai botar defeito no que você está falando. Só que aí depois que você termina a reunião, ela pode ser que ela pense sozinha com ela lá e tal e acabe não comprando de você porque ela viu problemas, só que ela não quis te confrontar com eles. Então isso é um risco aí de negociar com alguém do perfil gato. Aquele cliente que parece que está indo muito bem, que vai dar certo e muitas vezes lá no final acaba não dando certo. E o lobo, geralmente é a pessoa que não vai falar muito na reunião, geralmente é o que menos vai falar, tá? Você vai fazer algumas perguntas, provavelmente ele não vai responder de maneira assertiva. Então ele quer mais ouvir e
tomar a decisão por conta própria depois. Então, é um perfil desafiador por conta disso. É difícil também você saber quais são os problemas e tudo mais, porque ele não quer expor muito a opinião dele. E é um perfil que, assim, meio que para ele te falar alguma coisa que você perguntou, ele funciona muito numa lógica da troca, né? Então, primeiro você tem que oferecer alguma coisa para ele, alguma informação, às vezes algum material, enfim, alguma coisa diferente, para ele sentir que você deu alguma coisa para ele e ele fica meio que te devendo uma informação ou algo nesse sentido. Então, é também um perfil para tomar cuidado nesse ponto. Bom, e aí aqui um caso prático, né? Vamos supor que você está falando com o cliente e o cliente, você sabe, porque o cliente te falou, por algum outro motivo, você sabe que as vendas lá estão caindo na empresa. Qual que vai ser a consequência? Para o perfil gato, provavelmente ele vai ficar preocupado com o time dele que vai ficar desmotivado, o risco de demitir pessoas, com a pressão que está crescendo. Então, se você sabe que você está falando com um cliente desse perfil, você pode tocar nesses assuntos, né? E você pode oferecer a tua solução como uma solução que resolve esse tipo de problema. Tá? Isso é bem interessante. Perfil águia, o que acontece? Pô, as vendas estão caindo, quer dizer que eu vou ter que cortar investimentos, quer dizer que eu vou ter menos oportunidade de inovar, talvez a minha marca fique desvalorizada, né? Então a imagem aqui é bem importante para esse perfil. Então já é um outro tipo de assunto que você pode abordar com essa pessoa, né? Isso que é o mais importante. O lobo, ele vai ter medo da desorganização que vai acontecer, porque as vendas estão caindo, as coisas vão ficar imprevisíveis, isso também é um problema para a pessoa desse perfil. Talvez a empresa tenha que perder prazos, talvez a empresa não consiga pagar fornecedores, isso é um grande problema para quem tem esse perfil. E o tubarão, o que ele vai pensar? Não vou bater minhas metas, eu vou ser menos competitivo, a concorrência vai crescer, vai tomar meu lugar, né? Então, por que é importante pensar esses contextos? Porque se você chegar para um tubarão que está no contexto de menos venda e tal, começar a falar do time desmotivado e tal, ele não vai se relacionar com isso que está falando, né? Ele não vai pensar que isso é um grande problema. Na visão dele, isso não é um grande problema. Então, você tem que saber falar a língua do cliente, né? Então, quando você está falando com o lobo, você tem que falar sobre os processos, você tem que perguntar sobre como os processos funcionam, como os processos podem ser aperfeiçoados, né? Então, até a escolha de palavra é importante, tá? Porque o lobo também ele não é um perfil que ele gosta que você chegue e aponte um problema no processo dele. Não, ele não vai gostar disso, você vai ser invasivo se você fizer isso. Agora, se você perguntar para ele o que pode ser aperfeiçoado no seu processo, o que pode ser melhorado, aí a chance dele te dar uma resposta é muito maior, né? Porque você está falando a língua dele, você não está confrontando ele, você está perguntando a opinião dele e você está deixando ele no controle, né? Você está dizendo que pode ser. Isso é importante, porque é uma pessoa geralmente muito controladora, né? Ela quer estar no controle de tudo. Então, eu estou trazendo aqui essas dicas, mas para vocês irem entendendo como isso pode ser aplicado, né? Você falar a língua do cliente, você trazer o contexto que é importante para ele, vai fazer com que ele te entenda melhor e vai fazer com que ele se comunique mais com você, com que ele se abra mais com você. Assim como se você estiver falando com uma águia, né, você falando lá com o dono da empresa, perfil águia. Se você perguntar, pô, onde você enxerga a sua empresa daqui 3 anos? Cara, essa é uma excelente pergunta para alguém que tem perfil águia. Porque ele já enxergou a empresa dele daqui 3 anos. Ele sabe, ele tem ideias sobre isso, né? Então, a pessoa vai ter prazer em te responder se você fizer essa pergunta. Então, isso tudo é bem relevante. Aí as sombras são os aspectos mais negativos, né? Que eu já comentei um pouco, mas só para reforçar. Então o gato ele pode ser muito emotivo, né? Especialmente se ele lidar ali com alguém mais do perfil tubarão, perfil lobo, uma pessoa que, né, não está tão atenta às emoções, aos sentimentos. Essa pessoa pode se magoar, ela pode ficar desmotivada. A desmotivação é um problema em potencial aqui para o gato, dentro do que a gente está pensando aqui. A águia.
ela é uma pessoa que pode ter muita dificuldade em seguir uma rotina, em finalizar tarefas, então é muita ideia e pouca ação, geralmente, tá? Então, até dentro das empresas é importante você alocar essa pessoa numa posição onde ela talvez não tenha que botar tanto assim a mão na massa, ou que ela possa contribuir mais com as ideias e tudo mais. E numa reunião de vendas, como eu falei, a pessoa pode desvirtuar muito o assunto da reunião, então isso é um cuidado que a gente tem que ter. O lobo, ele pode ser bem resistente a mudanças e coisas novas, então, num contexto de vendas, isso é um desafio, porque a pessoa que, no primeiro momento, não vai estar muito inclinada a contratar uma solução nova, a gastar dinheiro, a tomar risco. Então, você vai ter que entrar muito bem na linguagem dela para você mostrar que, olha, isso não é um risco, né? Isso é uma melhoria para a sua empresa, né? É, tudo que eu já comentei pode ajudar. E o tubarão, ele tem essa tendência de passar por cima dos outros, tem uma tendência de ser uma pessoa mais individualista. Então, para uma equipe, isso pode ser muito complicado, né? E numa reunião de vendas, se você deixar, esse cliente vai te atropelar e você não vai conseguir transmitir os benefícios que você poderia entregar para ele. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas você vai ter que saber lidar com isso, você vai ter que também jogar o jogo dele e muitas vezes ser duro com essa pessoa e provocar ela para trazer ela para pro teu discurso e tudo mais. Bom, e gente, será que isso funciona? Olha, não é uma ciência exata, mas é um parâmetro. E esse parâmetro pode melhorar as nossas interações com qualquer pessoa. Então, por isso que eu trouxe aqui essa imagem de algo sendo medido aqui, né? É como se você ganhasse uma régua. Então, pô, na minha régua, essa pessoa, ela tem quanto de cada... Qual que é o perfil mais forte dela? Quanto que ela tem de cada perfil? E se esse perfil é mais forte, então como é que eu posso adequar a minha maneira de falar, a minha maneira de vender para encaixar com essa pessoa? E aí, quanto mais você praticar, quanto mais você der feedback, né? Numa equipe de vendas, o ideal é o que a gente fazia lá no lixo. Todo mundo usava esse conteúdo. Então, quando um pré-vendedor passava o contato de um cliente para um vendedor, já vinha lá na descrição. Esse cliente tem um perfil mais forte gato, tem um perfil mais forte águia, tubarão, enfim. E aí o vendedor já recebia esse cliente sabendo o que ele ia encontrar ali. E depois o vendedor falava com o pré-vendedor se o que ele passou era verdade mesmo ou não, ou se ele sentiu outro perfil e tudo mais. Então, tudo isso ajudava muito a gente e a gente conseguia agilizar muitas negociações e a comunicação com os clientes em cima disso. Aí tem um teste, tá? Eu vou até deixar um link no final para vocês. O teste mostra a porcentagem de cada perfil mesmo, né? Então, o teste que eu vou indicar para vocês é um gratuito, tá bom? Ele não é tão completo, mas lá em 2018 eu fiz esse treinamento com uma consultoria, quando eu estava no List, né? A gente fez lá, todos os gestores do List fizeram, e esse teste mostrou, foi um teste bem completo, né? Era pago, claro, e mostrou lá que eu tinha perfil, naquele momento, era 36% tubarão, 36% gato, 20% águia e 8% lobo, naquele momento. Mas eu falo muito aquele momento pelo seguinte, todo esse contexto aqui, ele é um conteúdo que, para a gente entender como é o comportamento da pessoa naquela situação, né? Naquele momento. Então, se eu fizesse o mesmo teste hoje, poderia dar porcentagens totalmente diferentes, tá? Pode mudar de uma semana para outra, na verdade. Então, é um recorte, assim, que vai te ajudar a entender qual perfil é mais dominante, mas você pode ir fazendo mais de uma vez, assim como aquele cliente que numa reunião demonstrou um perfil X, numa outra reunião pode demonstrar um outro perfil, e isso acontece, tá? Então, a gente trabalha isso aí para entender o que está acontecendo em cada situação. Galera, então chegou o momento das simulações. Olha, como são 4 perfis, tem 4 simulações, tá?
E aí eu queria saber se algum de vocês gostaria de fazer a primeira simulação. Existe uma ordem aqui que eu pré-estabeleci, tá? Então, como é que a gente faria isso? Você pode simular que você está fazendo uma venda ou uma pré-venda, e e aí você vai tentar vender para mim e eu vou simular que eu sou um dos seus clientes. E eu vou ter um perfil mais forte dentro desses quatro e depois a gente vai tentar entender qual que era esse perfil. Então, aí queria ver se alguém se voluntaria para fazer essa primeira simulação. Vou dar aí alguns segundos. A aula vai ficar mais legal, não tenho medo. Ninguém? Mandaram no chat ali? Eu não consigo ver o chat, se alguém puder me falar. Opa, abriu o microfone e fechou. Galera não está empolgada. Não tem problema, não tem problema. A gente pode seguir. Bom, vamos seguindo então. Mas até aí alguma dúvida, galera? Tá fazendo sentido? Se alguém só puder dar um feedback aí. Oi, Caio, boa noite. Aqui é a Marília do Bom Lance, tudo bem? Opa, Marília, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Eu te peço desculpas porque eu tinha agendado uma reunião mais cedo, mas Ah, a minha sim. cliente pediu para que fosse agora, 20 horas. Então, eu Ah, cheguei correndo, já peguei a sua aula já em andamento, né? sim, E sim. agora, às 8h10, eu já vou ter que sair. Ah, não, Então, mas vai ficar tá gravado, não se bom, daí preocupe. depois eu olho com carinho, mas está fazendo sentido, sim. Tá. A gente teve um treinamento no Bom Lance que passou uma parte, você Ah, veio acrescentar com o que você mostrou ali no gráfico dos 4 animais, aí dos 4 bichos, mas aham. acrescentou um pouco mais do que o que nós tivemos lá no Bom Lance, tá Boa. ok? Show de bola, Aí obrigado, depois eu vou Marília. assistir a aula por completo e desde já eu já te agradeço a oportunidade, viu? Show, show. Tranquilo, brigadão. Obrigada a Valeu. você. Oi, Thay. Só queria acrescentar que para mim tá fazendo muito sentido. Você foi falando ali os perfis e eu fui pensando nos meus clientes, assim, foi Ah, muito. beleza. Boa, boa. Que bom que já estou conectando. Galera, então vou falar um pouquinho de cada perfil aqui. Então, qual que é a ideia aqui? É dar uma sugestão de caminho para conseguir lidar com cada um deles, né? Então, o perfil tubarão, acho que é bem importante já no começo da conversa quantificar os objetivos, né? O que ele está buscando, se ele quer mais venda, se ele quer reduzir custo, muito dentro do que a gente trabalha lá nos 7 passos para vender, né? Venda em 7 passos, desculpa. Então, o nosso passo um lá é sobre objetivos e tudo mais, e para o tubarão isso faz total sentido. Então, esse é um perfil que, se você perguntar de uma meta, ou ele vai ter uma meta já, ou ele vai gostar de pensar numa meta junto com você, chegar nisso, vai ser bem importante. Também é legal com esse cliente você, dentro desses objetivos, apontar os problemas que existem para ele hoje, as dificuldades, né? Fazer esses problemas aparecerem é bem importante. Por quê? Porque como é um perfil que pode ser um pouco mais agressivo, tudo mais, ele pode criticar mais a tua solução mesmo, né? Aquele cliente que às vezes vai te esculachar, digamos assim. Mas se você falar com ele sobre os problemas que ele tem hoje na empresa dele, você consegue estar num cenário melhor, porque mesmo que ele veja problemas na tua solução, você pode resgatar e falar, não, beleza, talvez minha solução não seja perfeita, mas lembra que você está com esse e aquele problema? A gente pode te ajudar com isso, né? Então eu vou resolver teus problemas para você ficar mais competitivo, para você bater meta e tudo mais. E trazer soluções objetivas. Isso é bem importante, tá?
Então, não adianta vender para essa pessoa algo intangível, tá? Eu, geralmente, não sou fã que você venda algo intangível para ninguém, né? Até a venda em 7 passos lá é muito sobre tornar o valor que você entrega muito mais tangível, muito mais palpável. Mas com esse perfil, especialmente, você tem que ter essa objetividade, falar de número, de custo-benefício e tudo mais. Então, é muito dentro daquilo que a gente viu lá na primeira aula. Águia. Quais são as dicas aqui? Você pode abordar o assunto indiretamente, porque tem uma tendência de você começar a conversa, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou usar de novo o exemplo do Olist, né, que eu usei na aula 1 lá, acho que vocês já conhecem um pouco sobre o Olist, mas é uma solução de vendas online e tudo mais. Então, vamos supor que chega um cliente Águia para mim lá no Olist, e eu pergunto para ele, por que você procurou o Olist, o que você está buscando? Ele fala, não, eu quero vender mais e tal, mas ele vai contar toda uma história, né? Não, porque o meu negócio, vamos supor que ele vende, sei lá, ele tem uma loja de decoração, de móveis e tal. Então ele fala, não, porque a minha marca é mais premium pelo motivo X, Y, Z. Ele vai falar de todo o rolê da marca dele, de por que é melhor, por que é mais elaborado e tal. Então, ele vai desviando do assunto, que é o assunto de vender mais, para ir falando sobre o negócio dele. É algo que pode acontecer, né? Não que vai acontecer sempre, mas é muito comum que aconteça. Então, o que é abordar o assunto indiretamente? É falar, não, legal, cara, você, né, tem uma marca diferente, você está atingindo um público que preza por essa qualidade, mas, será que não era importante para você ter seus produtos nos melhores canais de venda, nos canais mais famosos, para você atingir ainda mais pessoas? Porque tem muita gente que preza por qualidade, que preza por bons produtos, que volta e meia entra lá no Submarino, no Americanas, para ver o que está acontecendo lá dentro, é impactado por anúncio. Então, você pega esse gancho da marca dele, que ele vai falar que é, né, mais elaborada, mais premium, para voltar ao assunto para vendas, né? Isso é bem importante, que é o que você quer, que é o assunto ligado à tua solução, né? E aí você puxa o foco para o problema que ele tem que resolver, né? Para todo o contexto de vender mais e tudo mais. E por fim, você acaba incentivando essa resolução do problema até de maneira criativa. Então, por quê? Porque você você pode, além de apresentar a tua solução, mostrar o que você vende, você pode mostrar para ele como isso é uma solução diferente, como é uma solução criativa para os problemas que ele tem, né? Então, você, por exemplo, falando a língua desse cliente aqui, pensando lá em Olist, venda online e tal, eu poderia contar para ele uma história de que ele vai entrar no Olist para vender mais nos grandes marketplaces, para ele ter mais faturamento, ele ter mais entrada de receita, e ele poder investir essa receita que ele vai ganhar mais para fortalecer a própria marca dele, né? Para ter produtos melhores, para se posicionar como uma marca mais premium. Então, é legal quando eu estiver falando com esse perfil, eu apresentar todo esse contexto, não como algo simples, como algo trivial, mas algo diferente que ele vai trazer e que vai agregar no negócio dele, que vai trazer ganhos além de apenas vender mais, né, no caso do Olist, mas trazer ganhos para a marca, para a imagem e tudo mais. Então, isso aqui são ideias que podem fazer muito sentido numa conversa com esse tipo de cliente. O logo. É importante você entender quais são os critérios dessa pessoa, isso é bem, bem relevante, tá? Então, uma pessoa mais analítica, mais metódica, está buscando uma solução, está buscando, né, como um Olist, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu posso perguntar para essa pessoa é, o que você busca numa solução de vendas online, né? O que você considera uma boa solução de vendas online? Então, ele vai me explicar os critérios dele para eu entender, e aí, se esses critérios que ele está usando, eu entender que não estão de acordo com o que eu estou vendendo, eu vou tentar influenciar nesses critérios, né? Então, também é bem importante você mapear o processo dele, o processo de tomada de decisão especialmente, porque muitas vezes ele não é a única pessoa envolvida nas tomadas de decisão.
e você entender, pô, quando você contrata alguma coisa, como que é esse processo? Né? O que que você avalia? Você pode perguntar, a última solução que você contratou, como é que foi? O que que você buscou perguntar? Quanto tempo você demorou para contratar? Porque você já vai entendendo, porque é bem possível que essa pessoa sempre queira analisar uma coisa a mais e essa negociação fique travada, porque ele tem vários pontos que ele tem que pensar. E aí, como eu falei antes, sugerir aperfeiçoamentos, né? Então, de novo, você não está trazendo mudanças no negócio desse cliente. Você está trazendo melhorias pontuais, né? Você está trazendo maneiras do processo ficar melhor, do produto dele ter mais qualidade, da gestão dele ter mais qualidade, tá? Então, tudo isso é importante. Você tem que entender essa maneira dele de pensar para que você consiga influenciar melhor nisso e para que você consiga, de alguma maneira, agilizar essa venda, né? E não espere todos esses passos para ele ir lá comprar, né? Porque isso pode tomar muito tempo. E o gato? Ouvir muito o que ele está sentindo, né? Então, todo aquele processo de escutativa que eu comentei faz muito sentido com esse cliente do perfil gato. Passar a segurança é bem importante, tá? Porque é uma pessoa que valoriza isso e busca isso, tá? E mostrar que você vai ajudar, né? Então, usar muito essa linguagem de estou aqui para te apoiar, né? Não só apoiar a pessoa, mas apoiar a equipe dela, o time e tudo mais. Então, tudo isso pode fazer diferença na hora de vender para uma pessoa que tem esse perfil. Então, galera, são algumas sugestões aí dentro desses 4 perfis que podem ajudar vocês aí no momento de vender para cada um deles. E bom, Caio, como é que eu entendo qual que é o perfil do meu cliente, né? Como é que eu vou saber? Trouxe aqui algumas sugestões de perguntas que podem ajudar. Mas eu já adianto que você vai sentindo muito pela maneira de falar da pessoa, né? Maneira como ela se comporta e tudo mais. Mas enfim, algumas perguntas. Qual que é o problema que você está encontrando, né? Então, uma pergunta bem clássica de vendas. Ou do que estão te cobrando. Porque muitas vezes você está falando com alguém que é funcionário de uma empresa e ele está indo atrás de uma solução porque existe uma cobrança interna, né? Para entregar alguma coisa diferente, entregar um resultado. Enfim, então é bem importante entender isso porque conforme a pessoa for respondendo, você já vai entendendo, né? O que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa com perfil gato, ela teria uma tendência a reclamar de uma cobrança que ela está sofrendo, de uma pressão, ela sofre um pouco mais com essa pressão, né? Então, é uma pessoa que tem essa tendência a reclamar de problemas e tal, então você já vai entendendo. A pessoa do perfil lobo, ela não se abre muito, né? Mas aí você pode tentar ir perguntando sobre o processo dela e tudo mais, como é que funciona. Enfim, essas coisas vão acontecendo. Qual que é o objetivo, né? O que você está buscando? O que a sua liderança quer? De novo, né? É legal perguntar sobre essa gestão e tal. Até para o processo de vendas é bom você fazer essas perguntas, porque essas cobranças ou essas expectativas da liderança vão ser cruciais para você fazer a venda ou não, né? Então, é bom você ir perguntando esse tipo de coisa já no começo também. Quais são os maiores desafios? O que te preocupa? É uma pergunta interessante, muitas vezes também. Como está o resultado da empresa? Qual o planejamento para esse ano, para esse trimestre? Então, são algumas perguntas até que a gente já trabalhou na aula 1, né? Mas eu trago aqui de novo porque o que vai te ajudar é entender a maneira como a pessoa responde. O jeito da pessoa falar já vai te trazer vários sinais de qual que é o perfil mais relevante para ela. Tá? Então, isso é bem importante. E a gente vai tratando aí de cada um desses perfis. E um ponto aqui, que a gente vai falar bastante na aula 3, é quando você começa a fazer algumas perguntas e a pessoa não responde, você não tem assim um retorno, você pode colocar suposições, digamos assim, tá? Então, você pode falar, pelo que eu estou entendendo da sua empresa, eu imagino que vocês estão buscando uma solução do tipo X,
do tipo Y. Por quê? Porque quando você traz uma suposição, ou a pessoa vai confirmar, e isso é bom, porque você está no caminho certo, ou ela vai discordar de você, e se ela discordar de você, ela vai te explicar. E se ela te explicar, ela está te passando informações, certo? Então, isso é bom. Então, não tenha medo de falar alguma coisa e o cliente discordar, porque quando o cliente discorda, você aprende mais sobre o cliente, isso vai te ajudar a vender, tá? E aprende mais sobre o perfil dele também. Bom, retomando aqui, usar a escutativa, né? Como eu já tinha comentado. Então, tudo que o cliente for trazendo, e aqui, isso também é um macete para a conversa fluir, né? Porque, como eu já falei algumas vezes, um dos maiores problemas é quando o cliente, pô, não responde, não segue o raciocínio que está seguindo, não vai na direção que você quer. Isso acontece muito com o lobo, principalmente, né? Então, se a pessoa vai falando e você vai trazendo para ela o que você entendeu que foram os sentimentos dela, as necessidades dela, ela vai se sentindo ouvida, né? E aí ela é estimulada a falar mais, certo? Porque alguém que se sente ouvido vai estar muito à vontade para falar ainda mais. E isso é bom. A gente quer que o cliente fale, claro, sem perder o foco, que é o problema lá da área, que a gente já comentou, mas a gente quer que o cliente fale para a gente obter informações e conseguir influenciar melhor na maneira do cliente pensar, e isso vai aumentar a nossa chance de vender. Então, por isso que a escutativa, eu trago novamente aqui, você checar se aquilo que você entendeu do que a pessoa falou é realmente o que ela quis dizer, tá? Por isso que esse avanço é com perguntas, né? Então, eu entendi que você está preocupado com tal e tal coisa. A pessoa fala, pô, isso me preocupa. E aí você já emenda uma pergunta em cima dessa preocupação para ela falar um pouco mais sobre esse assunto e você ir explorando o que está acontecendo. Bom, então algumas dicas aí, galera, para a gente já ir até encaminhando para o final da aula. Então, o que não fazer quando você está falando com uma pessoa do perfil gato? Não pressionar ela para uma tomada de decisão muito rápida, tá? Então, lembra lá, o gato, o lobo são geralmente perfis de mais estabilidade e tudo mais, tá? Então, elas são perfis que não vão gostar de se sentir pressionados nesse sentido. Não se demonstre irritado com essa pessoa, tá? Às vezes acontece numa venda, mas essa pessoa ela vai sentir se você fizer isso, assim como se você falar de forma ríspida, a pessoa que é mais sentimental. Também mostre que você ouviu o que ela falou, né? Não ignore as coisas que ela falou, dê uma atenção nesse sentido. Não corte ela durante uma fala, também é importante. Claro que não é bom cortar ninguém em momento nenhum, né? Geralmente não é o melhor, mas em alguns casos, por exemplo, com a águia, você vai ter que dar aquela cortada porque ela fala demais. Mas o gato não é bom fazer isso porque ele vai sentir esse problema. Evitar os atritos, né? Evitar julgar outras pessoas ou falar mal de outras pessoas, né? Claro que esse não é um bom hábito nunca, mas às vezes a gente deixa escapar, às vezes falar de um concorrente, alguma coisa assim, pode não ser bom porque é uma pessoa muito relacional. Então, se ela sentir algum relacionamento que ela tem aí ferido ou algo assim, pode não ser muito legal. Algumas recomendações. Tentar entender os sentimentos, como eu falei. Fazer elogios é bacana para esse perfil, tá? É uma pessoa que gosta de receber esses elogios. Tem algumas pessoas que não gostam tanto, mas o gato geralmente gosta. Passar essa segurança, né? Então, isso é bem importante. Mostrar que você tem autoridade. Isso é bem relevante. Demonstrar que ouviu o que a pessoa falou, como eu já comentei. Trazer a equipe dela como uma prioridade. Então, falar bastante da equipe dela pode ser bem interessante, porque geralmente a pessoa está preocupada com isso. E buscar ganhar a confiança dela para liderar a tomada de decisão. Por quê? Porque o perfil gato ele é um perfil que ele busca uma liderança, né? Ele gosta que outra pessoa venha e tome essa liderança, geralmente, né? Então, se você liderar o processo, pode ser muito bom, tá? O que geralmente não é tão verdade no perfil lobo, né? O perfil lobo, se você tentar chegar liderando o seu cliente, ele pode se sentir um pouco invadido ali e pode não ser bom. Perfil tubarão. O que não fazer? Não seja prolixo,
tá? Isso é bem importante. Então, vá direto ao ponto. Não demonstre uma insegurança. Então, mesmo que você tenha algumas dúvidas, às vezes, do que você está falando e tal, não demonstre que você tem dúvidas. Fala, mostra que você tem certeza das coisas, que vai ser melhor com esse perfil. Não foque em resultados de longo prazo apenas, tá? Então, não tente vender algo que vai dar um resultado muito lá no longo prazo, porque essa é uma pessoa mais imediatista, então você tem que mostrar que tem resultados de curto prazo também. Não priorize outras pessoas durante o processo de venda, tá? Então, aquela pessoa que ela vai reclamar se ela sentir que você priorizou algum outro cliente, alguma outra pessoa nesse sentido. Não fique colocando muita regra, muita burocracia. O que você puder cortar nesse sentido vai ser melhor. Então, mostre que as necessidades dessa pessoa são a prioridade, tá? Tente resolver as coisas o quanto antes. Recomendações. Seja assertivo ao falar, mantenha o foco nos objetivos, especialmente objetivos financeiros, tá? Então, seja bem literal nesse sentido, tá? Mostre que tem resultados financeiros, tem objetivos financeiros por trás. Fale de maneira dura quando necessário, isso é uma dica boa, tá? Então, porque às vezes a pessoa ela é grossa com você, ela é ríspida, e você pode ser um pouco mais dura com ela, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse lá no lixo falando com um cliente de tubarão, vamos supor que ele começa a reclamar, começa a falar mal, eu poderia falar para ele, não, mas pelo que eu tinha entendido, você queria vender mais, não era isso? E aí ele vai falar, não, pô, eu quero vender mais e tal. Então, trazer ele de volta para a conversa nesse sentido. Ou falar coisas como, olha, isso que você está falando, que você quer, você não vai encontrar em lugar nenhum do mercado. Duvido que você encontre em algum lugar. Então, essa é uma linguagem que para esse cliente cabe, sabe? Falar, pô, duvido que você encontre isso em algum outro concorrente. Porque é a linguagem dele, é a linguagem que ele entende. Talvez com outro perfil não seja uma boa linguagem, tá? Instiga a competitividade para pressionar ele, então isso é legal também. Então, se você falar de concorrentes que ele tem, falar de gente que já está tendo resultado com o teu serviço, com o teu produto, então ele é uma pessoa competitiva por si só. Então, se você instigar isso nele, ele pode se sentir pressionado a tomar uma decisão, a contratar a tua solução e tudo mais. Então, isso pode ser bem saudável nesse processo de negociação com esse perfil. Águia. O que não fazer? Não deixe a pessoa devagar, tá? Isso é bem comum. Mas também não menospreze as ideias dela, não perca o foco da reunião, não desvalorize algum aspecto da imagem da marca dela, tá? Então, uma coisa que geralmente essa pessoa vai ter um apego pela sua imagem, pela sua marca, isso não é bom você ter problemas com isso. E também não é bom você só colocar empecilhos para as ideias que ela vai trazer, né? Sem incentivar. Porque ela vai trazer várias ideias, tá? Então, é bacana você elogiar essas ideias, você falar o que precisa ser feito para isso acontecer. Enfim, tudo isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar ela devagar. Então, você tem que ter esse equilíbrio entre valorizar o que ela está falando, mas saber trazer ela de volta para o foco da reunião, tá? Saber trazer ela de volta para a solução que você está oferecendo, para o que ela pode ganhar com isso, porque senão ela vai falar muito, você vai perder tempo ali e as coisas vão se desvirtuar. Recomendações. Usar a criatividade dela ao seu favor para pensar em novas soluções dos problemas, tá? Então, isso é bacana. Então, você está vendendo lá um serviço, uma solução. Você pode usar muito uma linguagem de, e se você tivesse isso? Tá? E se isso acontecesse? Então, ela vai pensar, falar, nossa, legal, se eu tivesse isso, ia ser tal, desse jeito. Então, ela mesma vai dar argumentos, vai dar ideias do porquê contratar a tua solução muitas vezes. Elogiar as ideias e a imagem dela, como eu falei. Estimular ela a pensar o que ela pode ganhar com as sugestões, como eu comentei, né? Pensar nos ganhos a curto, a médio e longo prazo também. E falar sobre novidades, sobre inovações, mostrar que você conhece de novidades do mercado.
tudo isso pode ser interessante, pode ser uma pauta bacana aí para falar com esse cliente. E o lobo? Então, de novo, não tentar acelerar a tomada de decisão, não fazer perguntas muito abertas, porque é uma pessoa que tende a não dar respostas, uma pessoa mais reservada, né? Então, faça perguntas mais objetivas, é melhor. Não confronte diretamente a sua linha de raciocínio. Então, por mais que ele fale uma coisa que você veja que está errado, que não é desse jeito, não venha e fale, você está errado. Não. Seja sutil, tá? Algo no sentido, olha, eu entendo o que você está falando, mas como eu trabalho nesse mercado há muito tempo, né, como eu tenho muitos clientes nesse mercado, é importante eu comentar contigo que tal e tal coisa, tá? Sem necessariamente discordar dele, mas informando ele, dando um update ali, ele vai achar isso melhor, tá? Não dá sugestões que pareçam muito arriscadas ou muito incertas. Então, de novo, não é para parecer que ele está comprando algo totalmente novo. Com uma águia isso pode funcionar, tá? Mas é para parecer que ele está comprando algo que é uma melhoria pontual ali no processo dele, tá? Que vai incrementar para ele, vai aperfeiçoar. Então, a estabilidade vai se manter e vai ter um ganho, vai ter uma melhoria. Esse é o sentimento que você quer passar. E não menosprezar os detalhes. Isso é bem importante. É uma pessoa que costuma ser detalhista, tá? Então, é melhor você falar sobre alguns detalhes que são importantes do que passar por cima deles, tá? Porque a pessoa vai valorizar esse conhecimento dos detalhes, beleza? Só que, claro, como eu falei lá na primeira aula, não adianta também você botar detalhes da sua solução na frente de uma conversa mais de estratégia, né? Então, primeiro você fala com o cliente sobre as necessidades dele, sobre a urgência dele em investir, em resolver problema, em vender mais e tudo mais, né? Aquele despertar que a gente fala. Depois você direciona para o seu tipo de estratégia, né? E lá no final você demonstra o teu produto em si com um pouco mais de detalhes. Então, cuidado para não focar em detalhes do seu produto antes da hora, tá? Podem ser detalhes sobre outras coisas, detalhes do mercado, detalhes dos problemas que ele está enfrentando lá no negócio dele, alguma coisa nesse caminho. Faça ele sentir que está no controle da situação, bem importante, tá? Então, é uma pessoa controladora, então ela tem que sentir que ela está tomando a decisão, ela está conduzindo o processo. Se prepare muito bem antes da reunião. Claro, isso eu sugiro para todas as reuniões, né? Mas aqui você vai ter que ter um racional bem claro para apresentar. Se esse racional não estiver claro, a pessoa não vai comprar. Apresente suas ideias como sugestões para que a pessoa valide. Então, é muito legal usar uma linguagem de o que você pensa sobre isso, o que você acha disso, para ele aprovar, né? E aí, muitas vezes, ele vai dar, além de aprovar ou não a tua ideia, ele vai dar o pitaco dele ali e você vai ter que respeitar isso. E demonstre que a sua qualidade, que as suas sugestões trazem mais qualidade para o processo. Então, como eu falei, ele vai prezar por isso, por ter um processo com mais qualidade, por ter um produto com mais qualidade, um serviço com mais qualidade. Então, você tem que mostrar que você está contribuindo para isso, né? Que é algo significativo para esse perfil. Bom, galera, então eu trago aqui de novo os 4 perfis nessa matriz que a gente já comentou, mais para vocês lembrarem. Claro que tudo que eu trouxe aqui são sugestões de como lidar com esses perfis. Não, como eu falei lá no momento da aula, não é uma ciência exata, tá? Então você vai ter que praticar isso, você tem que estar atento a isso. Mas o fato de você entender que esses perfis existem e o fato de você começar a tentar identificar esses perfis nos seus clientes e você mudar a maneira como você fala para passar a mensagem para cada um desses perfis, isso já vai te ajudar muito, tá? Isso vai ajudar eles a entenderem melhor o que você quer dizer. Isso vai te ajudar a evitar problemas, evitar entraves nas negociações, beleza? Algumas observações finais. Algumas pessoas mais experientes têm um perfil bem equilibrado, então não tem um perfil mais claro, assim.
Então, isso pode acontecer, tá? Você pode estar falando com um cliente, especialmente se for uma pessoa mais sênior lá na empresa do cliente, e aí você não identificar nenhum perfil, e tudo bem, não tem problema, você pode vender mesmo assim, né? É só uma ferramenta para te ajudar. Se você não conseguir usá-la naquele momento, você com certeza vai saber vender sem isso, especialmente porque a gente teve uma primeira aula ali sobre o método de negociação que vocês vão usar. E os perfis se referem a contextos, tá? Então, uma pessoa pode ter um comportamento diferente com os amigos do que tem no trabalho, ou o comportamento da pessoa pode variar com o passar do tempo. Então, é bem importante bater nessa tecla aqui, não é nada estático, tá? As coisas mudam, as coisas são bem dinâmicas quando a gente fala desses perfis comportamentais. Galera, aí uma curiosidade, uma coisa, eu vi isso aqui no Instagram uma vez e eu falei, nossa, caramba, isso tem tudo a ver com o conteúdo da aula, aí, conteúdo da dominância cerebral, perfis comportamentais. Então, era uma postagem que esse perfil aí, perfil Paz e Equilíbrio, fez sobre os lobos, os animais mesmo, como eles se comportam na natureza. Então, veja só, aqui nessa figura, os 3 primeiros lobos são os mais velhos ou os doentes, e eles marcam o ritmo do grupo. Se fosse o contrário, eles seriam deixados para trás e perderiam o contato com a alcateia. Em caso de emboscada, eles vão dar a vida em sacrifício pelos mais jovens. Então, os mais velhos aí na frente é a estratégia que eles usam. E aí depois tem os 5 mais fortes, que vão defender esses 3 em caso de um ataque surpresa, né? No centro tem o restante do grupo, e depois os outros 5 mais fortes que vão proteger o grupo. Então, tem um grupo de 5 muito fortes ali, seguindo os 3 primeiros, que estão ditando o ritmo, né, para eles não ficarem para trás. Tem todo o grupo, e depois tem outros 5 que são também fortes. E aí, o último lá, isolado, é o lobo alfa. Ele é o líder da alcateia. Então, nessa posição, ele consegue controlar tudo ao redor, decidir a direção mais segura que o grupo deve seguir e antecipar os ataques de predadores. Então, em resumo, a alcateia segue o ritmo dos anciões e sob o comando do líder que impõe o espírito de grupo, não deixando ninguém para trás. Então, vejam que metódicos são os lobos na vida real, tá? Então, isso é para ilustrar aí, eu acredito que quando eles escolheram os animais, eles pensaram muito em como eles se comportam na vida real. Então, os lobos têm todo esse método aí para se deslocarem, para marcarem território e tudo mais na natureza. Galera, aqui o link, tá, do teste. Para quem está aqui na aula ao vivo, eu já vou copiar e colar para vocês aí no chat, no final da aula. Mas é um que eu encontrei na internet, eu indico, esse é gratuito. Mas, de novo, se vocês tiverem mais interesse sobre esse tema, tem consultorias que fazem o teste mais completo e aí fazem um treinamento baseado no perfil de cada um de vocês e tudo mais. Então, eu conheço uma consultoria, que foi a que eu tive contato, eu achei bom, assim, não sei o preço, porque não foi eu que paguei, mas eu posso indicar para vocês se algum de vocês tiver interesse. E, gente, como eu sempre trago, né, aqui nesse curso, a gente está dando um pontapé inicial, essa é a minha ideia com vocês. Então, isso que eu trouxe é para gerar ideias, para vocês levarem para o negócio de vocês, para vocês construírem e testarem um discurso que vocês vão mensurar no dia a dia, vão ter dados, vão aprender com esse discurso que vocês estão testando, com essas práticas, e com aprendizado em cima de dados e tudo mais, que vocês tenham as próprias ideias de vocês e vocês sigam melhorando. Então, espero que esse conteúdo ajude no dia a dia, mas quem vai evoluir em cima disso são vocês, tá? Estou aqui só para dar esse pontapé inicial. Claro que se vocês tiverem dúvidas na rotina de vocês, vocês têm meu contato, acho que muitos de vocês já têm até meu WhatsApp, meu e-mail, podem mandar para mim que eu tenho todo o prazer em ajudá-los aí para a gente aplicar esse conteúdo. Pessoal, então esse era o conteúdo dessa aula, tá? Eu vou parar a gravação aqui e fico mais alguns minutos caso alguém tenha dúvidas e tudo mais.